Pessoal, aqui novamente o professor Fábio, de Geografia, e continuando a matéria do capítulo 2, paramos na aula passada na discussão das linhas imaginárias. Então, retornando um pouquinho, linhas imaginárias, como o próprio nome diz, elas não existem na superfície da Terra, elas são imaginárias e são basicamente de dois tipos, os paralelos e os meridianos. Os paralelos e os meridianos estão desenhados imaginariamente em todo o globo, os paralelos na posição horizontal e os meridianos na posição vertical. Lembrando que nós temos um paralelo e um meridiano principais. O principal paralelo chama-se linha do Equador. E é esse que está representado aqui no primeiro mapinha, linha do Equador, horizontalmente dividindo o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. A parte de cima, em amarelo, o hemisfério norte, e a parte de baixo, em verdinho, o hemisfério sul. Os meridianos, então, dividem a Terra e com linhas verticais, como está desenhado aqui no segundo mapinha. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra novamente em duas porções, mas agora uma porção leste, chamada de hemisfério leste, à direita, aqui pintadinho de verde, e hemisfério oeste, à esquerda, aqui pintadinho de amarelo. Ok? Então, paralelos meridianos, paralelos linhas horizontais, meridianos linhas verticais. O principal paralelo, a linha do Equador, o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. Aqui embaixo nós temos monumentos que já discutimos na aula passada. Seguindo então agora para a página 35, a parte que ainda não discutimos, falamos de coordenadas geográficas, latitude e longitude. Já antecipamos esse tema na aula passada e falamos que o objetivo das coordenadas geográficas é localizar um ponto na superfície terrestre sem o auxílio de um ponto de referência, como nós discutimos no primeiro capítulo. Bom, as coordenadas geográficas dividem-se em duas, latitude e longitude. Então, a latitude está diretamente relacionada aos paralelos e a longitude diretamente relacionada aos meridianos, certo? Poderíamos definir a latitude como a distância em relação ao paralelo principal, que é o paralelo do Equador. Essa distância é sempre medida em graus, não em quilômetros ou em centímetros, em metros. Então, seria a distância entre o Equador e um ponto qualquer na superfície terrestre. Essa distância é sempre medida em graus. E a longitude, então, a distância entre o meridiano de Greenwich e um ponto qualquer na superfície terrestre. Essa distância é sempre medida em graus. Lembre-se que a longitude será medida do meridiano de Greenwich para leste ou para oeste, ou seja, para a direita ou para a esquerda do mapa, e a latitude será medida a partir da linha do Equador, que é o paralelo principal, está dividindo o mapa em norte e sul, então através da linha, desde a linha do Equador para norte, que é para cima, ou para sul, que é a parte de baixo do mapa, ok? Aqui embaixo nós temos um planisfério, um mapa do mundo, com as coordenadas geográficas. Como esse mapa tem muitas linhas, muitas coordenadas, ele está de difícil visualização, eu preparei um outro mapinha, vou trocar de página aqui, esse aqui, e nós vamos estudar com base nesse mapinha, ok? Então aqui teríamos o mesmo desenho representado no livro, mas aqui não temos o relevo, né, o desenho da Terra no fundo, apenas os paralelos e os meridianos, mas eles funcionam dessa maneira para ficar mais simples. Então teríamos os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Diminuir um pouquinho aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. Peraí, deixa eu tentar encontrar um ponto que vocês enxerguem. Aqui, pronto. O norte, então, acima, o sul abaixo, o leste à direita e o oeste à esquerda, certo? Dessa forma, nós temos aqui os principais, ou o principal paralelo e o principal meridiano, associados aos pontos cardeais. O principal paralelo, então, a linha do Equador, aqui dividindo o globo em duas partes, a parte de cima, o norte, e a parte de baixo, o sul. E temos o meridiano de Greenwich, essa linha vertical alaranjada, dividindo o globo em duas partes também. A parte direita, o leste, composto por esse quadrinho verde e esse quadrinho branco, e a parte esquerda, o oeste, composto por esse quadrinho alaranjado e esse quadrinho azulzinho. Ok? Dessa forma, nós temos então os pontos cardeais, norte,
acima, sul abaixo, leste à direita e oeste à esquerda, e os principais, ou o principal paralelo e o principal meridiano, a linha do Equador, dividindo o globo em norte e sul, e o meridiano de Greenwich, dividindo o globo em leste e oeste. Bom, aqui acima eu deixei a definição de latitude e longitude, como já vimos, né? Latitude, distância em relação ao Equador, ou seja, a partir dessa linha alaranjada central, para cima ou para baixo, e a longitude, distância em relação ao meridiano de Greenwich, ou seja, a distância entre essa linha alaranjada vertical para a direita em relação ao leste ou para a esquerda em relação ao oeste. Lembrando sempre que a latitude e a longitude são medidas em graus e não em quilômetros, em segundos, em metros, em centímetros ou qualquer coisa assim, certo? Para exemplificar melhor isso, eu deixei 4 pontos marcados e nós vamos marcar esses pontos aqui nessa videoaula. Então, o ponto A. O ponto A é um ponto que tem latitude 20 graus sul. Bom, já sabemos que a latitude é uma medida em relação à linha do Equador, como está escrito ali acima. Então, eu vou levar esse ponto A até a linha do Equador. Está aqui a linha do Equador, né, dividindo o mapa em parte norte e parte sul. Bom, nessa latitude, essa coordenada menciona também que esses 20 graus ficam ao sul, ou seja, eu vou medir 20 graus a partir da linha do Equador, mas para sul, ou seja, para baixo do mapa. Significa que esse em que eu estou aqui agora é o paralelo 0 grau, como está escrito aqui do ladinho direito. O paralelo abaixo dele, esse aqui, é o paralelo de 10 graus, está ali escrito no lado. E esse aqui é o paralelo de 20 graus. Portanto, essa linha que vai do lado esquerdo, direito do mapa aqui onde eu estou, até o lado esquerdo, lá onde eu estou levando o pontinho A, lá, certo? Essa linha aqui é o paralelo de 20 graus sul. Mas eu preciso encontrar em que ponto desta linha está essa coordenada, ou seja, eu preciso encontrar a longitude desta linha e fazer com que o ponto A pare de dançar para lá e para cá. Portanto, vamos encontrar a longitude. A longitude deste ponto A é 30 graus oeste. Bom, longitude é uma medida em relação ao meridiano de Greenwich. Então, eu vou levar o ponto A lá para cima do meridiano de Greenwich. Aqui, está no meridiano de Greenwich. E eu sei que essa longitude é medida para oeste. E eu já sei, então, que o oeste fica à esquerda do meridiano de Greenwich. Então, se esse é o ponto 0 grau de longitude, exatamente em cima do meridiano de Greenwich, essa primeira linha aqui é a linha de 10 graus. Essa segunda linha aqui é a linha de 20 graus. E essa terceira linha aqui, então, é a linha de 30 graus. E dessa forma nós temos o ponto de 20 graus de latitude sul e 30 graus de latitude oeste. Marcamos agora o ponto B, então, certo? O ponto B é este que tem latitude 40 graus, vamos pegar o ponto B aqui, latitude 40 graus, e agora eu quero medir novamente a latitude, vamos botar ele aqui no meio, em cima do Equador, onde nós começamos a medir a latitude, e nesse caso são 40 graus para o norte, portanto do Equador para cima, e eu começo a medir então 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Esse é o ponto de 40 graus de latitude. Mas, novamente, eu preciso saber em que cruzamento esse ponto B se encontra, ou seja, qual a longitude do ponto B, em que ponto ele se cruza aqui no paralelo de 40 graus. E eu vejo ali no ponto B que a longitude deste ponto é 50 graus leste. Muito bem, esse aqui em cima do meridiano de Greenwich é o ponto de longitude 0, e latitude 40 graus. Eu preciso encontrar agora o ponto de longitude 50 graus leste. Então, leste está para a direita do mapa, do meridiano de Greenwich para a direita, e eu tenho aqui o primeiro meridiano 10 graus, segundo meridiano 20, terceiro meridiano 30, quarto meridiano 40, quinto meridiano 50 graus leste. Portanto, este ali é o ponto de 40 graus norte e 50 graus leste. Vamos fazer agora isso com o ponto C. O ponto C fica em latitude de 30 graus sul. Bom, eu já sei que a latitude, novamente, levando o meu ponto até a linha do Equador, a latitude é medida para cima e para baixo da linha do Equador. Para cima é uma latitude norte, para baixo uma latitude sul. Nesse caso, a latitude do ponto C é 30 graus para sul, portanto eu começo a contar para baixo. 10 graus de latitude seria essa linha,
20 graus de latitude seria essa, e 30 graus de latitude sul, então seria essa linha paralela ao Equador, certo? Mas eu preciso encontrar agora a longitude para saber em que ponto desta linha esse ponto está especificamente, em que lugar dessa linha esse ponto C está. E a longitude, eu observo ali, que é 50 graus leste. Novamente, então, o nosso ponto C está em cima do meridiano de Greenwich e eu preciso ir para leste. Leste é a direita do mapa. Então eu começo a contar. 10 graus, primeira linha, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus. Esse aqui, então, é o ponto de 30 graus sul e 50 graus leste. Vamos repetir essa atividade pela última vez com o ponto D. O ponto B tem uma latitude de 80 graus norte. Então vamos levar o ponto D até a linha do Equador, aqui onde é a latitude 0. E eu sei agora que são 80 graus para o norte, ou seja, do Equador para cima. Portanto, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 graus norte. Essa seria a latitude do ponto D. Mas nós precisamos agora encontrar a longitude. E a longitude, então, seriam 60 graus oeste. Como eu faço? Eu levo novamente o ponto D até o meridiano de Greenwich, que é o ponto 0, e observo que são 60 graus para o oeste. E o oeste fica à esquerda do mapa. Portanto, eu rumo para a esquerda com o ponto D, até o meridiano de 60 graus. Esse é o de 10, o de 20, o de 30, o de 40, o de 50, o de 60 graus. Aqui. Este seria o meridiano de 60 graus e dessa forma eu demarquei todos os 4 pontos no mapa. Observem vocês que eu marquei apenas o meridiano 0, o meridiano 10, o 20, o 30, o 40 até o 90 e assim também com os paralelos. Mas na verdade existiriam outros inúmeros meridianos aqui no meio, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, o 11, o 12, o 13, enfim. Todos os meridianos eu não representei aqui porque ficariam muitas linhas no mapa e complicaria o nosso estudo, ok? Sobre essa parte de coordenada geográfica, utilizando latitude e longitude, eu espero que tenha ficado claro. Voltamos agora então para o nosso livro, aqui, e na página seguinte ele apresenta uma atividade, um exercício, que nós na verdade substituímos por aquele exercício que acabamos de fazer, e na próxima então, que é a página 38 do nosso livro, o novo tema é a cartografia temática. Bom, quando falamos de cartografia, todos nós já sabemos que é a ciência que estuda, que desenvolve os mapas, certo? Cartografia é a ciência que desenvolve os mapas. E eu estou falando aqui em cartografia temática. Usamos a palavra temática para deixar claro que os mapas têm algum tema, ou seja, tem um objetivo de existir. Eu não teria como representar todas as informações que estão na natureza num único mapa. Por isso, então, eu crio vários mapas e em cada mapa eu represento uma parte da informação que eu quero. Por exemplo, poderia fazer um mapa para representar a vegetação, um mapa para representar os rios, um mapa para representar o clima, um mapa para representar o relevo, um outro mapa onde eu representaria aspectos sociais agora. Lembram-se da matéria anterior? Falamos que existem elementos naturais e elementos sociais ou culturais. Eu poderia fazer então um mapa representando um elemento social ou cultural, que eu poderia representar, por exemplo, a população, a quantidade de pessoas que vive em cada estado brasileiro, como esse mapa aqui de baixo está representando os estados, eu poderia representar aqui a quantidade de pessoas em cada estado, ou poderia representar a quantidade, a idade das pessoas nesse mapa, ou poderia representar o sexo, quantos homens e quantas mulheres têm, ou eu poderia representar a religião dessas pessoas, poderia fazer um outro mapa representando a faixa salarial, o nível de renda dessas pessoas. Então, quando falamos de cartografia temática, na verdade o que queremos dizer é apenas que cada mapa possui um tema sendo discutido, um objetivo. No caso desse mapa da figura 16, o tema é o Brasil político. Quando usamos a palavra político nesse contexto, estamos nos referindo aos estados brasileiros. Então, esse é um mapa que mostra todos os estados brasileiros. Ok? Seguindo, aqui abaixo nós temos um outro mapa que demonstra o trabalho infantil, então, no Brasil, lá no ano de 2016.
temos uma legenda, como já falamos que é essencial para um mapa, temos a rosa dos ventos, como já falamos que é essencial para um mapa, e temos os meridianos e paralelos. Vejam aqui, no Brasil, o Brasil é cruzado por um paralelo principal, nós já falamos isso, que é o Equador, por um outro paralelo também muito importante que nós não falamos ainda, que é o Trópico de Capricórnio, ele se apresenta aqui pontilhadinho, e por um outro meridiano, que é o meridiano de 50 graus, certo? Esse meridiano que está aqui. Nós teríamos o de 51, 52, 53, 54, e 49, 48, 47, enfim, todos eles, como falamos anteriormente, mas ele representa esse único meridiano aqui para simplificar o mapa, né? Para que ele não fique muito poluído com muitas linhas. Nesse mapa, então, a legenda aponta que quanto mais escuro for esse tom de vermelho, maior o número de crianças envolvidas com o trabalho, né? O que é chamado de trabalho infantil. Então, nós podemos ver aqui que a distribuição do trabalho infantil no Brasil é bastante variável. O estado que apresenta o menor número de trabalho infantil, menor índice de trabalho infantil, seria o estado de São Paulo, e o estado que apresenta o maior número de trabalho infantil seria o estado de Rondônia, certo? Esse vermelho mais escuro, e São Paulo o begezinho mais, o vermelho, salmão mais clarinho, certo? É assim que funcionam os mapas. Então, vejam que aqui embaixo também temos uma legenda. Essa é uma legenda gráfica e ela mostra que cada pedacinho preto desse aqui, ou branco, né, o preto primeiro, vai de 0 até 655 quilômetros. Significa que esse pedacinho, que equivale a 1 centímetro, no mapa tem, na verdade, 655 quilômetros lá na vida real. Ok? Seguindo adiante, os mapas digitais, vamos reduzir um pouquinho o zoom aqui. Os mapas digitais, bom, sobre eles vocês têm mais contato hoje em dia por conta do celular e do computador. Nós acabamos utilizando muito mais os mapas digitais do que os mapas físicos, né? Aqueles que estão no papel. Mas os mapas digitais, eles, embora tentem representar a mesma informação de um mapa de papel, ele tem uma tecnologia bastante diferente e algumas vantagens em relação aos mapas de papel. Tá? Eles podem ser obtidos por meio dos satélites, como é apresentado nessa primeira figurinha, por meio dos aviões, que fazem imagens lá do alto e podemos então construir um mapa, ou por meio dos VANTs, que são os veículos aéreos não tripulados, né? Popularmente conhecidos hoje por drones, certo? Esses são os drones. Então, um drone também poderia sobrevoar uma região e, fazendo imagens dessa região, poderia nos ajudar a construir um mapa posteriormente, certo? Aqui ao lado nós temos uma imagem de um satélite, ou seja, foi batida bem lá de cima, e com base nessa imagem de satélite foi construído este mapa aqui de baixo. Observem que esse pedaço aqui é bem visível, que é uma pista, um aeroporto, certo? Aqui desenhado. E o lago, que tem aqui no meio, né, uma represa, também fica bem visível no mapa abaixo, certo? As demais regiões são regiões urbanas, e esses tracinhos que vocês veem aqui, como nós já vimos anteriormente, são ruas, né? Nós temos a legenda aqui demonstrando ruas, avenidas, rodovias, um estádio de futebol, certo? E aqui uma lagoa, né? A Lagoa da Pampulha, que é essa que eu mencionei para vocês anteriormente, e o aeroporto aqui, esse marronzinho. Ok? Seguindo então, sobre as imagens de satélite, né? É muito interessante lembrar que, como os satélites estão lá no céu o tempo todo, eles podem fazer muitas fotos, né? E muitas imagens, e às vezes mais de uma imagem por dia da mesma região. E isso permite que nós acompanhemos o andamento de vários fenômenos, por exemplo, o desmatamento, certo? O desmatamento, que é mencionado aqui nesse mapa aqui, né? Nessa imagem de satélite. Essa mancha mais avermelhada ou mais roseada é a ocupação urbana, ou seja, a área que foi desmatada para que o ser humano construísse a cidade. Vejam que da foto A para a foto B nós temos uma grande diferença, né, da ocupação urbana, certo? Primeiro, a foto A, uma ocupação urbana bem menor, que era uma foto lá de 1985, como mostra a legenda da figura. E na segunda foto, foto B,
uma ocupação urbana muito maior na foto de 2017. Ok? Então, as imagens de satélite, ou mesmo as imagens de drone ou de aviões, elas têm essa grande vantagem de poderem ser atualizadas com uma frequência muito maior do que seria a de construir um mapa, né, como um todo, manualmente. Certo? Aqui ele apresenta mais uma foto do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CPTEC, que é um centro de previsão de tempo e estudos climáticos. Eles utilizam esses mapas costumeiramente, rotineiramente, para nos definir a previsão do tempo. Então imaginem que esses satélites eles conseguem fazer imagens das nuvens, por exemplo, e várias imagens durante o dia nós podemos acompanhar o movimento das nuvens em direção à região em que nós estamos. E assim, então, os meteorologistas podem fazer a análise dessas imagens e nos dar uma antecipação de como será o tempo naquele dia ou nos próximos dias, de acordo com a velocidade que essas nuvens estão vindo, né, com as formações meteorológicas que estão se formando. Logo abaixo nós temos aqui uma outra aplicação dos satélites, certo? E dos mapas, que é o GPS, certo? O GPS, nesse caso aqui no celular, então é um mapa digital, e além dessa imagem que foi construída com base na imagem do satélite, né, que compôs o mapa ali assim, uma outra coisa muito importante que temos aqui é um ponto de localização em tempo real. Esse ponto de localização é garantido graças aos satélites que estão lá no alto no céu, certo? Eles fazem uma espécie de triangulação, ou seja, existem vários satélites, para simplificar, e esses satélites enviam mensagens aqui para a Terra, ondas, sinais, e a velocidade com que esses sinais chegam na Terra, lá no receptor de GPS da pessoa A, B, de vocês aí, ou do motoboy que vem entregar a comida, sei lá, de acordo com a velocidade que essa sinal que o GPS manda chega no satélite e volta para o GPS e vice-versa, né? O celular manda e chega no GPS e volta. O aplicativo do GPS ele tem condições de definir a localização em que esse aparelho se encontra, certo? E aí acaba que facilita muito a vida das pessoas aí dentro das cidades hoje que precisam se locomover pelas cidades afora, certo? Bom, no final do capítulo, então, apresenta um tema sobre o Brasil, né, um satélite brasileiro. Existem vários satélites também sobre o território brasileiro. Esse, em especial, é um satélite brasileiro, né, construído pelo Brasil, e ele está sobre a Amazônia. O nome dele é o satélite Amazônia 1, e o objetivo dele é justamente monitorar o avanço do desmatamento ou do reflorestamento, né, na Amazônia. Então, acompanhar o que acontece ali na região amazônica, fazendo imagens constantes que são transformadas então em mapas para ajudar no cuidado da Amazônia, na preservação das áreas amazônicas, ok? Por fim, página 42, vocês têm uma nova bateria de exercícios, certo? Você em ação. Sugiro que vocês elaborem. Eu não vou cobrar essa bateria de exercícios nesse momento, mas sugiro que elaborem para facilitar, ajudar nos estudos de vocês e para que vocês façam a prova na sequência, a atividade da sequência, né? E eu vou mandar uma atividade para vocês. Essas atividades valem nota, então lembro a todos, respondam todas essas atividades que eu vou mandando no Google Classroom. E chamo a atenção novamente para aquela questão do acesso, né? Então, mantenham sempre apenas a conta da prefeitura, a conta do Google Classroom, logada no dispositivo que vocês estiverem usando, seja o celular, o tablet ou o computador. Se vocês estiverem com alguma outra conta logada e essa outra conta, por acaso, for a conta principal daquele dispositivo, pode ser uma conta mais antiga, uma conta que vocês já tinham antes, uma conta de e-mail, né? Acontece que quando vocês mudarem de janelinha dentro do Google Classroom, quando clicarem no link para abrir uma atividade, ele vai abrir uma nova janela e essa nova janela não vai, vocês não terão acesso às informações dessa nova janela porque o e-mail que ele vai utilizar é aquele e-mail padrão que está registrado no dispositivo que vocês estão usando aí, no celular, no tablet ou no computador. Então, mantenham sempre só a conta da prefeitura logada ou então transformem essa conta da prefeitura na conta padrão do dispositivo que vocês estão utilizando.
Para isso, peçam auxílio aí do pessoal que estiver mais próximo, que entenda mais de internet, se vocês não conseguirem. Cada navegador tem um caminho diferente para se fazer isso, mas em linhas gerais vocês vão ter que encontrar aí as configurações do navegador e definir a conta padrão como sendo essa conta da prefeitura, e aí vocês não terão mais problema de acesso nas atividades. Ok? Um abração, nos vemos na próxima aula, ok? Fui!